Bom, olá a todos. Bom, gente, eu sou o professor André Marcelino. Eu venho aqui trazer mais uma aula para vocês agora sobre Bíblia, tradução bíblica. Entendes você o que lê? Você já parou para pensar e ver qual era a dificuldade que um escriba da época tinha quando ele fazia um documento? Você parou já para pensar a dificuldade que ele tinha em relação a materiais de estudo, materiais de referência, iluminação e tempo para se produzir um texto bíblico? Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns slides de um estudo que eu fiz no Seminário Teológico Unido de Mesquita, ao qual eu falei um pouco sobre a introdução do texto bíblico. Então, eu sou o professor André Marcelino e você está no canal Escavando as Escrituras. Depois da vinheta, eu vou lhe perguntar: entendes tu o que lê? Então, vamos começar aqui o slide aqui. Entendes tu o que lê? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 30. Eu trouxe essa referência exatamente ao texto dos Atos dos Apóstolos, quando Filipe estava andando e, de repente, se aproximou de uma carruagem que tinha um homem que vinha de Jerusalém, que ele era um general da rainha de Candance. Ele estava lendo o texto do livro de Isaías. Então Filipe chega próximo dele e pergunta: entendes tu o que lê? Então esse era o tema dessa minha palestra que eu dei nesse seminário aí. Uma viagem ao tempo primitivo, onde os textos sagrados foram narrados de uma forma singular das escrituras sagradas. Então, todos os textos foram narrados de uma forma singular, ou seja, não houve alteração nenhuma. O que houve foi algumas dificuldades de entendimento, que nós vamos estudar exatamente cada tópico desse aí, tá bom? Aqui nós temos aqui o primeiro slide. Causa dos erros da transmissão do texto bíblico. Nós vamos ver aqui exatamente que tipo de erros são esses. Como o médico precisa fazer um diagnóstico preciso antes de tentar realizar a cura, da mesma maneira, a crítica textual deve estar ciente dos vários perigos a que está exposto um texto transmitido por manuscritos. Antes de corrigir os erros, é importante conhecer não apenas o que pode acontecer, mas também o que tem acontecido na cópia de manuscritos antigos. Este capítulo irá limitar-se à apresentação do problema e em classificar os erros, porém as soluções serão apresentadas parcialmente. Em outros tópicos, nesse comentário expositivo sobre os erros expostos na versão em português, sobre algum trecho dessa tradução, se livros impressos cuja revisão de provas é feita com maior cuidado apresentam muitos erros, também esses eram muito mais comuns em livros copiados à mão ou copiados manualmente. Então, por que tantos erros? O que são os erros das escrituras? Bom, os erros das escrituras podem ser baseados em erros provenientes de uma visão deficiente. Hoje eu uso um óculos. Sou obrigado a usar um óculos porque, como vocês viram aqui, eu gosto muito de ler. Então, desde pequeno, eu gostava muito de ler. Então, isso cansou um pouco as minhas vistas. Então, hoje eu sou obrigado a usar um óculos. Mas na época de Cristo não existia isso. Erros provenientes de igual terminação. Às vezes, um camarada terminava um texto de ler e estava escrita a palavra agathos, que é bondade. Então, ele olhava para o lado e escrevia agathos. Quando ele olhava novamente para pegar o texto, vamos dizer que 4 linhas abaixo estava escrito exatamente também, por coincidência, agathos. Então, qual foi a última palavra que eu escrevi? Agathos. Então, ele olhava para baixo e lia a palavra agathos e copiava o texto dali. Ou seja, deixou 4 linhas para não copiá-la. Erros provenientes de igual terminação. Erros provenientes de audição deficiente. Não existia um documento para um copista.
Ou não existia um outro documento para outro copista. Era uma cópia para vários copistas. Então, alguém falava-se do erro para ele, desculpa, falava-se do texto para ele, e ele cometia esses erros. Nós vamos entender isso daí também. Erros de memória. Quantos de vocês já não tiveram erro assim, cara, mas qual era aquela palavra mesmo que eu não lembro? Muitos de nós temos esse problema. Erros de analfabetismo. Existe copista, existe escribas. Tem diferença? Tem. Nós vamos ver isso aqui também. E vou mostrar para vocês manuscritos por falta de conhecimento. E não tem que ter muito conhecimento de grego, de hebraico, não. Isso já está claro aqui. E um deles está agora exatamente nesse manuscrito, que é um fragmento de um papiro onde um escriba escreve um nome de Deus errado. Olha só. Logo, um escriba posterior faz a correção da cópia. Infelizmente, não tem como ver aqui. Tá? Mesmo que eu colocar ele muito alto, muito grande, vai ficar uma tela muito estranha. Mas está o erro aqui. Ele não conseguiu escrever a palavra Elohim e um copista embaixo, para não perder o documento, porque custava muito caro na época produzir um outro documento, ele corrigiu aqui embaixo e colocou o nome do Eterno ali na frente. Erro de analfabetismo. Existe o copista, que era o cara que fazia cópia. Ele não era um especialista na área de manuscritologia. Por questões de custo mais baixo, se pedir uma outra pessoa para copiar aquele manuscrito, mas que aquele manuscrito tivesse erros, a pessoa copiaria aqueles erros novamente, porque ele não é um escriba. O escriba vem da palavra escrivão, que era exatamente o cara que ficava no palácio do templo. Okay? Esse tinha instrução, o copista não. Erros de audição, como eu acabei de falar aqui. Ó. Deus existe ou Deus não está em lugar nenhum? Eis a confusão das pausas e pontuações. Se eu falo assim, God is now here, e se eu falo God is now here, bom, God is now here quer dizer Deus não está em lugar nenhum, porque now here quer dizer em nada, em lugar nenhum. Mas se eu falo God is now here, Deus está agora aqui, ou aqui agora. Veja que a mesma palavra, eu faço somente essa separação aqui. Olha o problema e olha a dificuldade de se construir um texto aqui agora. Deus está em todos os lugares? Deus existe? Ou Deus não está em lugar nenhum? Isso depende da forma de como eu escrevo e eu falo ali. Tá bom? Mensagem de duplo sentido, onde o sujeito da frase se torna um objeto direto ou vice-versa. Uma mãe bateu na filha porque ela estava bêbada. Quem estava bêbada? A mãe ou a filha? Uma mãe bateu na filha porque estava bêbada. Então a mãe bateu na filha porque a mãe estava bêbada? Ou a mãe bateu na filha porque a filha estava bêbada? E agora? Problemas de audição, problemas de compreensão, problemas de transmissão. Basta ver você fala assim, não, mas a palavra de Deus ela é concisa, ela não pode ter erro. Com certeza. A palavra dele não é escrita. Me mostra um texto aí que Deus mandou escrever algum manuscrito, se o texto era simplesmente oral, era falado de geração em geração. Alguém que se propôs a colocar isso no papel, aí que começa o problema. Aí que começa o problema. Porque não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é quando ele fala, não quando ele escreve. A partir do momento que uma pessoa escreve, ela é inspirada por Deus. Não quer dizer que Deus está mandando ela escrever dessa forma aí. Ok? Encontros consonantais, assimilação. Do latim similis, semelhante. É a substituição de um fonema por outro que assemelhe-se a um fonema mais próximo. Nós usamos muito isso aí. Entendeu? Então, esses são alguns dos problemas que eu vou apresentar para vocês aqui. Epêntese, já ouviu falar em epêntese? Pois é, do grego epetesis, inserção, intercalação, é o acréscimo de um som ou letra no meio de uma palavra. Já ouviu falar de prótese? Não é essas próteses de dente, nem prótese de membros, não. É do grego protesis, que indica literalmente uma colocação anterior. E consiste no acréscimo de um som ou letra no meio de uma palavra. Síncope, do termo síncope,
significa um corte, uma redução. É o desaparecimento de uma vogal breve entre duas consoantes. Então, se a pessoa não entender disso aqui, não tem condições de ela dizer que as escrituras estão erradas. Metátese, o vocábulo grego significa transposição, transferência, mudança, e é a deslocação de sons numa mesma sílaba. Dissimilação consiste na permuta de um fonema por outro para evitar a repetição de um mesmo som. Temos isso também. Literatura suspensa. Você já ouviu falar isso aqui? Do latim literae suspensae? Há 4 passagens no texto hebraico original de tradução massorética em que tais palavras aparecem suspensas. Darei somente uma apresentação. Em Juízes 18:30, a leitura original provavelmente era Moisés. Então, alteraram por motivos teológicos para Manassés, sendo esta corrigida por motivo de eufemismo. Em um texto, você pode pegar sua Bíblia em português aí. Em Juízes capítulo 18:30, algumas vão trazer a palavra Moisés, outras vão trazer a palavra Manassés. Olha aqui que interessante, ó. Esse nulo suspenso ali. Você pode dar uma pausa aí que você vai ver realmente onde ela entra. Isso aqui é por questão de tradição. Ok? Preservação da tradição textual. Além de ortografia irregulares, que são parte integrante do texto bíblico hebraico, há também outros detalhes peculiares na tradição do texto proto-massorético, que é antes do cativeiro babilônico. Nós temos aqui o chamado Tikkuné Soferim, que é a correção dos escribas. Em 1 Samuel capítulo 3:13, a palavra era Elohim. O texto segue dizendo que e os filhos de Eli faziam coisas que desagradavam a Deus e Eli não fazia nada. Um copista achou aquilo muito ofensivo, falar de Deus, e tirou as palavras Aleph e Iod, ficando a palavra Lachen. Então o texto agora ficaria dessa forma. E os filhos de Eli fazem coisas que desagradam a Deus não. E os filhos de Eli fazem coisas que desagradam a si mesmo e ele não pode fazer nada. Porque Lachen é o pronome possessivo da terceira pessoa do plural do termo hebraico. Lachen, eles. Bom? Então veja aqui que ele trocou essas duas palavras, ele omitiu, na verdade, e ficou Lachen. Então já não é ofendendo a Deus, mas a si próprio ali. Ok? Caso de eufemismos é o mais comum e o mais famoso que nós temos aqui, né? Muitas das vezes um copista tentava harmonizar o texto sem ser irregular na literatura, que é o caso aqui do livro de Jó. Maldição ou bênção? Em Jó capítulo 2, verso 9. Kala ou Kalilá ou Bareha. Que a esposa de Jó fala, não, uns dizem ali que é bênção. Pede a bênção a Deus e morra. Mas na verdade ali o texto é maldição. Mas por que é maldição e não é bênção? Porque Jó repreende a sua mulher dizendo, como falas uma tola, também fala tu. Não receberemos o bem de Deus, também não receberemos o mal? Então, se fosse bênção, Jó não contraria, desculpa, não ia contrariar a decisão da mulher. Mas como ela ofendeu a Deus, aí sim Jó a repreendeu. Então, o texto original é kalá, que é maldição. Ok? Agora, aqui uma coisa muito interessante é nesse texto aqui agora, que é esconder-se o homem e a mulher dentro da árvore do jardim. Sabia disso? Pois é. A palavra aqui, ó, bitor etz, quer dizer dentro. Bitor quer dizer dentro. E etz é árvore ou pedaços de madeira. Tá bom? Então, essa palavra aí, bitor, ali na verdade é entre. É entre. Tá? A minha cabeça está entre as minhas mãos. A minha cabeça está dentro das minhas mãos, porque se eu fechar, né, vai estar dentro. Então, a palavra bitor aqui é entre e pode ser também classificado como dentro. Tá bom? Aí você pergunta, mas dentro da árvore? Sim.
o homem ficaria então ao relento, né? Jesus não disse que os animais, os pássaros têm as suas casas, os seus ninhos, né? Nos galhos. Então o homem também tinha sua casa, porque a palavra etz ali é uma derivação de árvore, ou pedaços de madeira, né? Mas colocaram exatamente como árvore, por algum sentido teológico ali. Então, ouviram a voz ou o ruído de Deus no jardim, né? Nós temos aqui, Vayeshmeu et kol Adonai Elohim. E ouviram, né? Então, o ruído do Senhor Deus. Por que ruído? Porque logo quando ele ouve o ruído de Deus e não a voz, eu vou explicar isso, ele ouve primeiro o ruído de Deus, depois o homem e a mulher se escondem, aí Deus então agora diz para ele, Adão, Adão, onde é que tu estás? Aí ele agora então vem e responde a Deus, eu ouvi o teu ruído e me escondi. Lembre-se que Deus fala primeiro, aparece primeiro, depois é que ele fala. Ou seja, a mesma palavra que está aqui, com, ela pode ser voz, pode ser ruído, pode ser barulho, tá? Mas como ele vem ao encontro do homem, o homem não aparece. Aí então Deus agora o chama. Aí sim é a palavra voz. Mas antes ali é ruído. Ele ouviu o ruído e se escondeu. Depois de ouvir o ruído, o homem ouve a voz de Deus chamando. Tá bom? Como ele diz ali exatamente no texto hebraico lá. Tá bom? Isso aqui é um texto massorético, ok? Datando então da Idade Média, né? Do ano 1009, 1010, mais ou menos por aí, tá? Esse slide aqui é uma porta aberta ou uma porta que foi se abrindo. Enelgnemen. Enelgnemen, é da palavra, ele é um imperfeito, tá? Porque ele tem um épsilon aqui, exatamente como um afixo, que ele é a forma do presente, mas ele não é ativo, tá bom? Ele é subjuntivo, ok? E ele quer dizer enelgnemen. Enelgnemen é que estava se abrindo, não foi uma porta que estava aberta. Por quê? Porque se ele vê um vão ali, como é que ele vai dizer que tinha uma porta ali atrás? Então, na verdade, ele vê ela se abrindo, aí sim ele diz que é uma porta que estava se abrindo, porque no final aparece o vão ali para ele. Se tem um vão, ele não pode dizer que é uma porta que se abriu ali, porque só está vendo o vão da porta, entendeu? Então, como ele está na forma do imperfeito aqui, presente do imperfeito, porque nós temos aqui um afixo epsilon, que é característico desse tronco do verbo presente, então ele, na verdade, viu uma porta se abrindo. Ok? Em espírito, no espírito ou pelo espírito? Estáseis ou estasis. Né? Então, na verdade, João foi arrebatado no espírito, foi arrebatado em espírito ou pelo espírito. Na verdade, ele foi arrebatado em espírito. Ele foi físico. Não o espírito dele sai e ele escreve o livro de Apocalipse. Não. Tanto é que Apocalipse 10:4 diz: E ouvi os 7 trovões trovejarem, e eu ia escrever. Mas uma voz do céu me dizia: O que vês não escrevas, mas a cela com 7 selos. Espírito escreve? Segundo, se ele estava realmente em espírito, não em corpo, ele precisava daquela porta se abrir para ele poder ir para lá? Mais uma perguntinha para ficar na imaginação de vocês. E eu ia escrever, mas uma voz do céu me dizia: O que vês não escreva, mas a cela com 7 selos. Onde ele arrumou papel e caneta lá no céu para escrever? Estranho, né? Espírito escreve? Esfragpsie. Esfragpsieis. Olha ela aqui, ó. Não mais escreva, então, na verdade, existiria papel e caneta para ele lá. Ou não.
Eu digo que sim, porque como ele ia escrever, verdade? Isso aqui é uma coisa muito interessante, como o pomba rodopiando, subindo e descendo, né? Rosperis, esteranca, peri, que vem de perímetro, roda, como ros, e nós temos aqui esteranca, subindo e descendo, como que rodopiando, né? Aqui o texto diz que eis que eu vejo dos céus uma pomba descendo, não, é descendo e subindo, rodopiando, tá? Peri aqui é um círculo, vem da palavra perímetro, né? Um circular, ok? Isso aqui, infelizmente, não dá para ver muito bem, mas temos aqui, ó, uma, duas, três e quatro. Quatro triângulos formando tipo uma ondazinha. E nós temos mais dois triângulos em cima aqui. Esse é o fólio 125, tá, do texto de Êxodo, capítulo 20, que traz exatamente a travessia do Mar Vermelho. Então, o copista narrando o texto aqui em cima, ele harmoniza o texto exatamente como isso aqui. Isso aqui é um texto do primeiro milênio, do início do primeiro milênio. Nós temos as ondas do mar aqui, vermelho, e do lado duas colunas como tivesse que ir separando elas ali, as águas do mar. João Batista, o apóstolo, se alimentava de gafanhotos, né? Agriontons. Nós temos aqui a palavra agriontons, né? Agrion. Mas se ele estava no deserto, a palavra Heremos, Heremos quer dizer deserto, não tem nada. E se no deserto não tem nada, como é que gafanhoto vai se alimentar se ele necessita exatamente de folhagem? É estranho, não é verdade? Muito estranho isso aí, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês aqui, exatamente uma parte do, do material que eu usei nesse seminário, nessa exposição que eu dei lá para os alunos no dia dessa exposição. Tá bom? Eu quero agradecer você, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui e nos vemos então na próxima aula.